Salve, salve, galera do oitavo ano. Estamos aqui, ó, mais uma vez passando essa vergonha para vocês, tá? Se dedicando, estudando em casa, preparando o material, planejando, justamente para atender você, para ficar em casa tranquilo, vendo o seu livro aí na boa, anotando aquilo que é mais importante, enfim. Então, estamos cá nós para justamente fazer isso, tá? Promover vocês com esse conhecimento, com essa informação. No caso, à distância, né? Na telinha aí, me sentindo até uma pessoa bem famosa, já com várias curtidas no YouTube, enfim, agradecer geral a galerinha aí que está curtindo esse nosso material que vocês sabem que é de coração. Bora lá, galerinha, é o seguinte, terminamos lá a unidade do segundo livro de vocês, né? Concluímos com as nossas aulas remotas e agora entrando de vez, de cabeça, nesse camaradinho aqui, que é a segunda unidade, na verdade é a unidade 5 do segundo livro de vocês. E é um material bem tranquilo, é um material bem bacana, que é derivado justamente do primeiro, quando você fala dos recursos naturais de maneira geral ali dos continentes americanos e africanos, tá certo? Então aqui a gente vai entrar mais por uma questão ambiental e uma questão socioeconômica. A gente vai tentar entender como é que funciona todo esse aparato de exploração, de colonização, o que foi que isso levou, onde estamos hoje enquanto continente americano e aonde a África se encontra dentro desse contexto todo econômico, tá bom? Então o assuntozinho, tranquilo? Exploração dos recursos naturais da América e na África, ok? Vamos lá. Beleza. Desde já, guardar aqui essa paradinha, vou lembrar para vocês o seguinte, esses caras têm em comum um fator histórico, que é a colonização, a exploração, principalmente a exploração de seus recursos naturais. Você vai lembrar lá do período do descobrimento da América, né? Durante esse período você teve aí processos de colonização, você teve o processo de colonização de ocupação na América do Norte e você teve o processo de ocupação para a exploração no restante da América. Tanto é que a América hoje em dia, você sabe disso, você é ferinha, você sabe que a América do Norte, tendo Estados Unidos, Canadá e México, dentre esses três você tem dois caras que são desenvolvidos, justamente pelo seu processo de colonização, ter sido basicamente de ocupação, de trabalho árduo, de formação de atividades econômicas, e você tem hoje em dia Estados Unidos, a grande potência mundial. O restante da América, como nós conhecemos como América Latina, né, já foi uma colônia de exploração, mais de extração de seus recursos. Atendia a metrópole, atendia aos interesses europeus. Portanto, quando você for associar, quando você for relacionar o nosso tipo de colonização, a nossa apropriação com o continente africano, você vai achar muita coisa em comum, já que a África também ocorreram esses processos de colonização, de imperialismo europeu, né? Isso bem mais recente, mas o processo foi o mesmo, que foi de exploração. E é uma exploração bem gradual, bem complexa mesmo, tá certo? Então, a partir desse material, você vai, juntamente com o seu aí em casa, você vai buscar entender, procurar entender como é que isso funcionou e como é que isso funciona até hoje, certo? Aqui você vê duas imagens, por exemplo, símbolo da África, você tem o diamante, tem um filme muito interessante que eu até indico para vocês, Diamante de Sangue, que foi baseado em fatos reais, tratado lá na Serra Leoa, e é um filme que retrata essa exploração europeia, essa exploração mundial em relação ao continente africano, no caso específico dos diamantes ali da Serra Leoa. Então é um filme que eu indico, é um filme baseado em fatos reais e espero que vocês gostem e curtam ele, tá? A outra aqui, galera, é na Bolívia. Aqui já mostra um pouco ali na cordilheira toda a sua riqueza mineral. Você tem a prata andina, você tem, eu posso ir no México, todo o ouro que foi retirado ainda no período pré-descobrimento, né? Tem aqui o Brasil como um grande campo de minerais ainda a ser descoberto. Ali você tem anomalias minerais, tanto em Carajás, no sul do Pará, quanto em Minas Gerais. Então são regiões que, devido à sua questão natural, principalmente formação de bacias sedimentares, fizeram com que devesse
a um fator histórico de ocupação, a própria mineração, as atividades que estão relacionadas a essas duas regiões que eu comentei aí, tá bom? Tranquilo. Galera, sempre, né? Isso aqui é lei para mim. Toda vez que eu começo um conteúdo, que eu inicio um material, eu sempre indico para vocês, olha, olhão aí nesse cara, olhão no objetivo. Que o objetivo sempre traz muitas informações para vocês, não vou adentrar muito em relação a isso. Mas aqui, vamos iniciar esse material com o seguinte: exploração que os países desses continentes fazem dos recursos subjacentes e essas paisagens. Então, nós temos, primeiramente, o continente americano. O que há de importante em termos minerais, o que há de importante em termos naturais, né, que possa ser explorado, que possa ser extraído. Então, dentro do continente americano, isso de modo geral, você tem essas particularidades de que na América, muito do que era achado, do que era extraído, do que era explorado, era encaminhado diretamente para a metrópole. Contrário a isso, você tem o próprio Estados Unidos, que é uma história que perpassa um pouco diferente, né? Quando você tem esse tipo de exploração na América do Norte, principalmente ali nos Estados Unidos, estou falando historicamente ali das 13 colônias, enfim, desses caras todos, né, depois de dar uma cutucada aí na professora Reis em relação a isso, né, essa guerra civil norte-americana, você tem o quê? Você tem uma revolta popular, né, já de uma turma, de um povo, de uma sociedade já organizada, que enfrentou justamente esse tipo de exploração. Então, essa turma, essa galerinha aí, essa sociedade, ela conseguiu conter o avanço exploratório europeu justamente com o conflito, com a guerra civil, né? Evitando que tanto os Estados Unidos quanto ali o norte da América do Norte, Canadá, fossem explorados de forma significativa, como até hoje é o restante da América. É muito fácil você entender o desenvolvimento da América a partir desse contexto de conflitos, né? Enquanto os Estados Unidos e Canadá sempre se puseram contra a exploração, principalmente mineral ali daquela região, mineral vegetal, o restante da América cedia, né, aos caprichos europeus. Portanto, ali você teve uma sociedade que se desenvolveu, né, com muita matéria-prima, recursos naturais abundantes, né, o meio ambiente ali favorecendo aquela sociedade, e hoje em dia você tem Estados Unidos e Canadá bastante desenvolvido, né? Porque justamente cortaram esse elo, cortaram essa relação ali em termos econômicos, né? Logicamente, com a Europa. O restante da América Latina já sabe o filme que deu, né? Até hoje você tem uma exploração aqui abusiva, né? Tanto no continente, no subcontinente da América do Sul, quanto da América Central, um pouquinho o México também, enfim. Então isso aí é um fator histórico bem interessante de ser entendido. Tá firme? Principais recursos, bora lá. Em termos de matéria-prima para fonte de energia, você tem aí dois camaradas importantíssimos, que você tem que realmente entender, visualizar, é algo bem atual, é algo de debates, né, de discussões aí entre diversos autores, né, professores, até alunos mais engajados na parada, que você tem Estados Unidos e Venezuela, né? Esses caras, eles têm em comum uma situação. São dois grandes produtores de petróleo. Estados Unidos, o grande consumidor, né, juntamente com a China aí, um grande produtor, com uma boa quantidade de reserva, e a Venezuela, dentre os países americanos, eu falo americanos de modo geral, é o país que tem a maior reserva de petróleo da América, do continente americano. Então aí você tem um travamento de uma disputa política, né? Uma disputa geológica, até ideológica nesse contexto de produção mineral, economicamente falando, né? Então você tem entraves aí, tem apoio, por exemplo, da Rússia, de países de fora, que entram nesse debate todo em defesa de um ou de outro, tá certo? Então é importante que na nossa atividade, quando você for fazer, você em nossos chats, em nossas conversas, em nossas aulas remotas, você possa estar colocando
a sua opinião para a gente poder debater e estar visualizando bem dinamicamente esse conflito, tá? Que ele é muito além da questão ideológica, tá? É uma questão econômica mesmo, bem interessante de ser vista. E o restante da América, você tem a América Andina, grande produtora de prata, você tem o café, você tem o nióbio, o Chile protagonizou há algum tempo atrás um conflito ali do Pacífico justamente pelo seu território ter muito recurso mineral. Então isso aí atraiu a atenção lá do outro lado do Pacífico, né, da galerinha ali, principalmente do Japão, em relação ao território chileno, né, o cobre, o nióbio, enfim, vários recursos minerais que o próprio Chile disponibilizava. Brasil, você está cansado de saber, nossa produção mineral aqui ela é bem abundante. Infelizmente, como eu sempre falo para vocês, boa parte do que é extraído, boa parte do que é explorado é destinado para o mercado externo, né? Atende a China, atende a Europa, no caso a União Europeia, atende ao mercado norte-americano. Então, o Brasil ele produz muito, o Brasil tem muito recurso, o Brasil é riquíssimo em recurso natural e recurso mineral. Porém, boa parte desse material é retirado e exportado, né? É extraído e é encaminhado para fora, né? É vendido, tá bom? Então é bom que se entenda isso. Beleza. Aqui, o que é algo muito comum aqui na América, é a questão madeireira, a extração vegetal, né? A extração de madeira. No caso, é uma das principais fontes econômicas, olha que interessante, é uma das principais fontes econômicas do Canadá, né? Particularmente falando aí de um país da América, o Canadá é muito forte. Isso porque dentro de seu território, devido ao seu clima, devido às suas temperaturas mais baixas, você tem lá a proliferação de um tipo de vegetal, abundante no caso, que serve muito para o papel e para a celulose. Então você tem aí o pinho, né, os pinheiros, as taigas, as vegetações coníferas, que são abundantes, né, tanto lá no Canadá quanto ali na Rússia, naquelas regiões ali de clima temperado e frio, que você tem uma abundância desse material. Portanto, nada mais justo nesse caso, né, galerinha, que uma das principais atividades econômicas ali do Canadá seja justamente essa exploração de madeira, certo? Tranquilo. Aqui num contexto mais sul-americano, pegando mais a nossa região, o nosso subcontinente, você tem aqui aquela distribuição que eu havia falado há pouco, né? Os países aqui na América do Sul, divididos em suas principais atividades minerais. Aí, ó, vou falar aqui para vocês o que tem disposto aqui. Por exemplo, eu falei do cobre no Chile, falei da prata no Peru, a prata também pode ser encontrada na Bolívia, a bauxita, o minério de ferro no Brasil. Lembrando, boa parte do nosso minério atende às necessidades norte-americanas. Interessante que no período de guerra, o Amapá, passa a contribuir de modo significativo com essa demanda de recursos, né? Tanto manganês quanto ferro. Então, em períodos de mais conflito, olha a coincidência que interessante aí, né? Quando você tem um conflito maior aí, você tem justamente a procura pelo nosso manganês, a procura pelo ferro no Brasil, para justamente atender aquela produção bélica, né? Aquela produção de armas. Justamente aqui, o Brasil é um grande produtor, tem grande reserva desse mineral e nós fornecemos, né? Beleza. Agora, pulando um pouquinho, não mudando a dinâmica, mas pulando de continente, vamos falar da África. Enquanto nós falamos de uma diversidade de recursos aqui, de fontes energéticas do continente americano, estamos agora no continente africano, onde eu tenho o diamante como uma das principais fontes exploratórias, principalmente pelo mercado europeu. Haja vista que você tinha ali o imperialismo europeu, né, bem recentemente, e a razão por você ter uma subdivisão, por você ter, deixa eu lembrar o nome da configuração, a partilha da África naquele momento, era justamente esse cara, era explorar significativamente essa região. Naquele momento era o que a Europa via de interessante na África. Infelizmente, se você for comparar hoje, você fizer uma relação entre a África e a América, como eu falei, tirando Estados Unidos e Canadá, são países ou países subdesenvolvidos, já considerados pobres, né? Pegando a nomenclatura mais atual,
ou são países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que tem uma economia um pouco mais avançada, como é o caso da Argentina, como é o caso do México. Indo lá na África, você tem a África do Sul, tem uns países que ficam mais ao norte da África, ali que compõem os países que estão no território do deserto do Saara. Então, são países que a sua economia tem um pequeno avanço, porém, de modo geral, são países subdesenvolvidos, são países relativamente pobres, muito por conta desse relacionamento com a metrópole no passado, com o seu tipo de colonização, né? Tanto da América de modo geral, quanto da África. Tá? Mas só que a partir ali da Segunda Guerra Mundial, né, os países se tornaram independentes, então a Europa ela começou a se afastar mais da África, começou a deixar um pouco ela de lado, principalmente porque você tinha ali países que antes dominavam, que eram potências, que a partir de certo ponto, principalmente da guerra, não tinham mais a condição de estar arcando ali com recurso financeiro, com capital, os países africanos. Então, eles foram deixando de lado os países africanos, por conta justamente de não estar mais no topo, não ser mais potência, e esses países africanos iniciaram gradativamente ali processos de independência. Esses processos de independência, infelizmente, eu falo infelizmente porque ao longo desses 50, 60 anos, não conseguiram evoluir economicamente a ponto de se tornarem desenvolvidos, né? Então, o longo histórico que esses países, tanto da América quanto da África, tiveram em relação ao seu tipo de exploração, fizeram com que eles, hoje, não fossem países desenvolvidos, muito por conta justamente dessa exploração e extração destinada aí aos países mais desenvolvidos, né? Você tem uma exploração bem gritante, bem visual. Você vê o que é a África hoje, né? A África. Então, você tem... Mesmo com todo esse contexto que eu falei, com toda a historinha em relação à sua ocupação, há um certo avanço, né? Há um significativo avanço de algumas economias na África. Você tem alguns países entrando aí, olha, em um processo de industrialização. Falei, caramba, quando eu falo isso, eu tenho que lembrar para vocês que há 250 anos atrás iniciou o processo de industrialização. Se eu falar industrialização, por exemplo, na América Latina, e eu colocar o Brasil como exemplo, eu vou ter uma industrialização muito tardia, de 50 a 60 anos. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos faz parte da segunda revolução, então ele já está há 200 anos, teve tempo ao longo desse processo de se ajustar, né, de se ajeitar, de estar acomodando ali, de estar abarcando a população que vinha do campo, né, para a cidade, estar organizando o desenvolvimento humano. Já o Brasil, devido ao seu processo de industrialização ter sido muito tarde, nós não tivemos toda essa dinâmica, né? esse cuidado de se obter lugar para essa turma que chegava do campo, tá certo? Então, a África é muito parecida, e a África, hoje em dia, você tem um processo ainda mais tardio, tá? E a evolução desses países, que antes era significativamente devido à exploração mineral, que não ficava na sociedade, era encaminhado diretamente para a Europa. Então, está aqui. A riqueza, né, do continente africano, boa parte dela ela é destinada ao mercado europeu, e ao longo desses anos, a relevância que esse produto tão riquíssimo, a África ela é riquíssima, a África tem recursos minerais abundantes, porém a riqueza desse material não fica para si, né, é muito explorada, é muito extraída. Tá? E aqui é só para a gente atentar que os países que estão em desenvolvimento, eles têm algo em comum, né? Se você observar ali a linha tropical, os países que ficam dentro dos trópicos, são justamente esses países desenvolvidos, colocando aí a América Latina, colocando a África, colocando o Sudeste Asiático, que não tem um desenvolvimento muito alargado, né? Muito avantajado. Porém, a sua economia ela é muito baseada, principalmente no setor agrícola, na exploração mineral. Vocês vão lembrar dos 3 setores da economia, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, qual setor faz mais parte desses países daí da África? Principalmente o setor primário. Tá certo? Por fim, só para esclarecer bem aí, você tem
também na África um problema sério que é a demografia. Então, o crescimento demográfico, o crescimento das cidades, além de vários outros problemas ambientais, desgastam muito a questão de sua vegetação, né? De seu ambiente natural de modo geral, assim como é o Brasil. A crescente da cidade ela é um problema sério para a nossa natureza, para o meio ambiente de modo geral. Tá bom, galera? Então, no mais, um grande abraço e falo com vocês depois.